Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3. Neste sabadão, dia 8 de maio, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você pode clicar no botão inscreva-se, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo do canal, principalmente na parte aí de aprendizado. Tem muita análise também para você. Nessa análise especial eu vou falar de Banco do Brasil, das ações aqui ordinárias do Banco do Brasil, em diferentes prazos operacionais, desde o gráfico anual até o gráfico diário, focando em dar uma visão geral do papel no cenário desde um longo prazo até o curto prazo. Então essa é a ideia dessa análise, ou seja, está interessante para compra de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo. Vou comentar algo a respeito disso, pelo menos na minha opinião, que é baseada em cima da análise técnica, que é a minha especialização. Antes de dar início à análise, vamos rodar aqui a vinheta. Começando então pelo gráfico anual, nós temos nesse ano Banco do Brasil BBS3 após o pregão do dia 7, fechamento sexta-feira, com queda no ano de 21,5%. No ano passado gerou a perda da mínima do ano anterior, trazendo um sinal de correção, de poder ter um movimento de baixo ou movimento lateral. É importante ressaltar que depois de um ano de crise aqui, a ação nos anos seguintes teve um bom desempenho, mas basicamente são duas estatísticas, né, vamos dizer assim, na verdade dois registros para se ter uma estatística, ainda é um prazo curto, são poucos dados, mas o fato é que temos essa informação. Quando há uma queda mais acentuada, no ano seguinte houve um ano bom de valorização. Outro ponto a se destacar é que quando se aproximou da média, foram os momentos mais interessantes para se buscar compra pensando num prazo maior. Então isso aqui apoiaria assim, quem não quer saber de sinal de alta, eu vou comprar Banco do Brasil, na expectativa que no longo prazo volte para cima. O que desarma isso ou cria um viés mais de baixo é a perda da mínima desse ano anterior, ano de 2020, retorno para baixo da região dos 21,08, que ela oscilou para baixo do topo anterior, que tende a funcionar como ponto de antiga resistência, agora funcionando como suporte. Bateu aqui e na média voltou a pelo menos fechar com menos queda no ano passado. De novo está batendo nesse patamar, então está num ponto importante, que é a região ali anterior de R$ 28,20. Já no gráfico quadrimestral, onde eu estou olhando cada barra dessa aqui representando o comportamento do preço em torno de 80 pregões, aqui nós temos 80 dias úteis, né? Então aqui nós temos o retorno para baixo da média nesse candle, algo que não acontecia há bastante tempo, pelo menos lá desde 2014 para 2015, que não fechava abaixo da média, vinha se sustentando acima da média, fechou abaixo da média e agora tentou voltar para cima da média e não conseguiu. Quebrou a sequência de máxima descendente, mas agora o que está acontecendo? Perdeu foi a mínima do que no anterior, no gráfico quadrimestral, o que reforça, apesar da tendência estar indefinida, no anual a tendência de alta, mas dentro de um movimento de baixa por enquanto, de correção. E aqui no quadrimestral a tendência ficou indefinida quando houve essa oscilação abaixo da mínima do fundo anterior. Tentou subir, bateu num nível de resistência proporcionado por um topo anterior, perdeu força e já não só nesse topo anterior, mas na média também, e voltou para baixo dessa mínima. Então isso significa dizer que o viés é de baixa nesse momento. Qual o sinal mais relevante aqui para se ter algo para cima, para deixar pelo menos um registro aqui que aumente a probabilidade de subida, um rastro no gráfico? É fechamento aí para cima da média móvel exponencial de 13 períodos e gerar nova máxima na sequência, algo assim, fechou acima da média móvel de 13 períodos depois que estava abaixo, depois não superou essa máxima, mas já superou essa aqui que se manteve acima e superou essa aqui, aumentou a probabilidade de ter subido então do preço. Novamente aqui, fechou acima da média, gerou nova máxima, aumentou a probabilidade de ter uma subida aí para cima. Então, uma subida do preço, né? Subir para cima é pleonasmo. Então aqui nós temos um cenário mais um viés de baixa. Indo para o gráfico mensal, onde a gente está olhando mais para a questão do médio para longo prazo, a tendência também está indefinida, quadrimestral indefinida, mensal indefinida, ou seja, tinham aqui uma tendência de alta, houve um movimento de queda que fura o fundo anterior, tenta subir aqui, até agora não conseguiu quebrar a sequência de máximas descendentes,
Esse mês, por enquanto, ainda apresenta uma alta de 1,01%, esse mês de maio. Para gerar algo positivo, é importante ressaltar que está trabalhando em cima de um nível de suporte que vem lá de trás. Olha, essa região aqui que era ali para trás, e se eu estender um pouco mais para trás, vai dar para perceber que era um nível de topo. Vou pegar até daqui, ó. Essa região, se eu estendo aqui, é um topo. Aí passa aqui, vou passando aqui, ó, observe o que vai acontecer aqui na frente. A gente tem esse aqui que funciona como resistência aqui como patamar de suporte, de novo como um patamar de suporte. Enfim, estamos numa região aí de suporte em torno dos R$ 28,90, R$ 29. Está se sustentando acima dessa região, mas para gerar algum sinal positivo aqui por parte dos compradores, além de se sustentar acima do suporte, precisa ter um candle de força, primeiramente superar a máxima do mês anterior. Isso já é um primeiro indício positivo por parte dos compradores. Segundo ponto positivo é ocorrer um fechamento, que aí sim, qual seria a forma de buscar? Eu compraria essa ação por um prazo maior? Não. Por quê? Porque tem outros ativos mais interessantes, inclusive bancos mais interessantes do que BBS3, como BBDC4, mais interessante, o próprio Sambiose, um pouco mais interessante, e Tube4. Enfim, esse seria o último banco que eu escolheria, olhando nesse momento o cenário gráfico do ativo. Agora, o que poderia acontecer, ou deveria acontecer para eu me interessar em abrir uma compra em Banco do Brasil? Fechamento de um mês para cima da região ali de R$ 32,30, seguido de nova máxima no mês seguinte, para aumentar a probabilidade de subida do preço e, consequentemente, ainda estar indo dentro de uma tendência indefinida, mas já com algum sinal de força por parte dos compradores, que criaria uma expectativa mais positiva de recuperação do preço aí no médio a longo prazo. Resistências, então, por volta dos 32,30, depois dos 32,30, 34,51 e mais acima na casa ali dos 38,14. Resistências aí que eu vejo com significado um pouquinho maior na questão de avaliação de força de compradores e vendedores. Logicamente, a média também funcionando como um patamar de resistência. Suporte 28,90, 27,94, abaixo disso dá para falar ali na casa dos R$ 26,83. Gráfico semanal, temos basicamente indefinição. Poderia até falar assim, está numa tendência de baixo porque oscilou aqui embaixo, mas enfim, o viés é de baixo, ok. Mas olhando aqui para cá, desde quando veio essa semana de indefinição, dá para ver, se eu traço esse retângulozinho aqui, todos os corpos dos candles anteriores, está basicamente dos posteriores, não, aqui daqui para frente está dentro dessa caixa, né, desse retângulo. Então a tendência é basicamente indefinida, em cima justamente daquele nível de preço que já citei, R$ 28,90, R$ 29. Aqui o principal suporte está nos 29,19, a mínima aqui desse fundinho na faixa dos 29. Essa semana foi lá embaixo, oscilou aqui embaixo, que foi algo negativo. Se na próxima semana, se essa segunda semana de maio conseguir fechar a semana para cima dos 30,70, reforça a chance de subida, superando a máxima dessa semana, para vir a fechar esse gap de baixo, que é outro nível de resistência. Então tem resistência 30,70, máximo em 31,41 e depois disso na casa dos 32,08. São as resistências aqui mais próximas para a BBS3. Já entraria comprando esse papel aqui? Não entraria comprando. Uma forma seria aguardar o fechamento para cima da média, faz tempo que ela nem testa aqui a média, e gera a superação da máxima desse candle para buscar uma entrada com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida. Eu falo isso se tivesse a ação, só tem um BBS3 e quero ver um sinal para eu entrar comprando. Mas enquanto não tiver uma sinalização, um cenário tão favorável e outros ativos estiverem mais bem alinhados, vou focar nos outros ativos. Eu não tenho nenhuma paixão nem por BBS3 nem outra ação listada aí na bolsa. A não ser que esteja alinhado para cima, aí eu fico mais apaixonado por esse papel. Depois aqui do gráfico semanal, vou falar agora do gráfico diário. Para citar aqui, depois dos 29,19 também o suporte vai girar ali na faixa dos 28,99, que é os R$ 29, e abaixo disso os 27,94, próximo suporte pelo semanal. Aqui no gráfico diário a tendência está indefinida, que eu já falei lá, eu citando lá um retângulo, é aqui, ó, esse retângulo do diário também, ó. E se eu trouxer para aqui mais para trás, dá para ver, eu vou botar em vermelho até, como essa resistência é algo importante ali, em torno dos R$ 30,80. 30,78, 30,80, zona de resistência importante. E suporte esses três fundos testados aqui, que gira ali na casa dos 29,11, a região dos 29,11, 29,20 até os 28,90, que já venho citando em outras periodicidades, é um patamar bem relevante
de suporte. Abriu com um belo gap de alta no pregão de sexta-feira, fechou com um candle ali de indefinição entre as médias, mas quais seriam as formas de comprar se o ativo está indefinido? Como é que retoma a tendência de alta aqui? No curto prazo, falando do gráfico diário, a gente está falando de curtíssimo a curto prazo, onde você, abrindo uma posição, você está querendo ficar comprado de 3 a 10 pregões em média, se for para comprar pelo gráfico diário, a superação da máxima desse topo seria uma forma de buscar uma entrada de rompimento. Ou seja, veio aqui para baixo, vai, rompe para cima, fazendo um W um pouco mais amplo, seria isso aqui, ó, rompimento disso aqui para cima, dessa máxima aqui que está em R$ 30,55, para um perfil mais arrojado, entrada comprando. Por que mais arrojado? Porque já tem logo na sequência esse 30,80 aqui, pesado em termos de resistência. Essa seria a primeira forma. Segunda forma de entrada, perfil mais moderado ou menos arrojado. Fundo ascendente, preferencialmente acima da região dos 30,80, 30,70, enfim, acima dessa região de vários topos anteriores. Fundo ascendente, pivô de alta, é o que mais me chamaria atenção para a entrada do que simplesmente comprar essa superação de máximo. E para retomar a tendência de baixa, perdendo aqui essa mínima na casa dos 28,81. Ou seja, para quem está comprado de alguma forma em BBS3 no curto prazo, coloca o stop abaixo dessa mínima. Gerou aqui, depois dessa mínima, gerou um candle, 2 candles. A partir do terceiro candle de segunda-feira, mesmo que não seja uma mínima ascendente, se tiver alguma mínima aqui assim para baixo, dá para trabalhar tirando o stop daqui e colocando o stop aqui embaixo. Ou seja, bateu na zona de resistência, desde esse patamar aqui até essa região. Primeiro patamar de resistência, R$ 30,30, aí tem essa máxima R$ 30,50 e mais acima a região dos R$ 30,80. Bateu nessa região, gerou perda de mínima do candle anterior depois de 3 candles tentando subir. É um sinal de possível saída de uma posição comprada no swing trade. Para quem está pelo gráfico semanal, não saiu aqui, por exemplo, dessa posição, dessa perda de mínima, nem dessa perda de mínima, eu jogaria o stop para baixo dessa mínima dessa semana. Se tiver aqui a perda dessa mínima, aumenta a chance de buscar essa região de suporte. Então, perda dos R$ 28,81. Então, de maneira geral, para abrir compra de imediato, não vejo entrada em nenhum prazo operacional. Teria que acontecer alguma sinalização um pouco mais relevante de subida, de força por parte dos compradores, revertendo esse cenário de indefinição de curto prazo, de médio prazo, de gráfico semanal que é de curto a médio prazo e também no próprio gráfico mensal que é de médio para longo prazo. Então, ativo dentro de um contexto de indefinição que não está gerando ainda uma perspectiva, uma expectativa mais favorável de subida, de abrir já comprando e ter uma boa relação risco-retorno. A única forma sendo mais agressiva é aquela questão que eu já comentei de gráfico anual mais próximo da média móvel 3 períodos. É um ponto que vou colocar um pouquinho de capital, que aí sim você está arriscando mais, então bota pouco capital. E se esse ativo gerar realmente um processo de recuperação nesse ano, assim como aconteceu em anos anteriores como esse e esse aqui, você tem um preço bem interessante em termos de relação risco-retorno. Se voltar, por exemplo, para cima lá para a máxima histórica, a gente está falando de 70% de recuperação. Se perder essa mínima aqui, a gente está falando de uma perda de 30%. Então, a relação risco-retorno aí superior a 1:2. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a nossa próxima análise, que vai ser neste domingo no Radar da Semana.